Para Lutero, né, um ídolo nunca era algo diferente daquilo que Deus se revela como Deus triuno. Então, relacionado à pessoa do Pai, em que confiamos para suprir nossas necessidades físicas no lugar de Deus Pai? Eu confio em Deus Pai ou algum substituto? Com relação ao Filho, que meios alternativos temos de tentarmos nos salvar em vez de Cristo Redentor? Vocês lembram da pergunta hoje pela manhã? Deus está feliz com você? Então pode ter uma resposta centrada no eu. O que seria uma resposta centrada no eu? A pessoa responde sim, não, não sei, tanto faz, né? Mas uma resposta centrada no eu é: sim, Deus está feliz comigo porque eu tenho sido uma pessoa boa, tenho procurado cumprir os mandamentos. Não, Deus não está feliz comigo porque eu tenho coisas que eu ainda não estou fazendo, eu tenho que mudar na minha vida. Não sei. Não sei se Deus está feliz comigo porque, afinal de contas, não sei se eu fiz o suficiente. Todas essas respostas apontam para o eu. Uma tentativa de se justificar a si mesmo, que a gente chama de autojustificação. A única resposta plausível se chama Cristo, né? Então, como procuramos nos tornar sábios e santos se não for através do Espírito Santo da Palavra de Deus? Bem, você lembra do Credo Apostólico? Ele tem 3 artigos, né? O artigo da criação, que trata de Deus Pai, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, da redenção de Jesus Cristo e da santificação. Vamos olhar apenas o primeiro artigo a título de exemplo, tá? E ligar com a questão da idolatria. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você lembra a questão do que significa isso, né? Creio que Deus me criou junto com todas as criaturas, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, etc. Além disso, me dá roupa, calçado, comida, bebida, casa, lar, etc. Né? Me dá tudo que eu preciso para o corpo e para a vida, protege de todos os perigos. E Ele faz isso porque Ele é bom, não porque eu sou merecedor dessas coisas todas. E por essa razão eu dou graças a Deus. Então, nesse artigo nós confessamos que Deus não apenas cria, mas Ele sustenta, Ele mantém. Tá? Então, você tem o seguinte: vamos considerar o que significa ter Deus como nosso Deus em cada área de nossa vida. Vamos lá. Significa confiar, neste caso, em nosso Pai Celestial, para nos prover com todas as coisas que precisamos em nossa vida aqui na Terra. Talvez alguns de vocês já ouviram essa expressão de Lutero, máscaras de Deus, tá? No sentido de que na situação que nós estamos como pecadores, Deus não vem e se mostra diretamente, nós não iríamos aguentar, iríamos ser fulminados, virar pó na hora, né? Então Deus, Ele se esconde e Ele nos protege por meio de circunstâncias, pessoas, situações que acabam sendo as máscaras de Deus, né? Então, por exemplo, Deus usa o príncipe para providenciar proteção. Deus faz as plantas e animais crescerem para nos prover comida. Deus nos dá alegria através das amizades que temos. Deus nos dá a vida através do trabalho que Ele nos chamou para fazer. Olha o destaque aqui, ó. Proteção, comida, alegria, vida. São bênçãos que Deus nos dá. Quem é que nos dá essas bênçãos? Destaca ali, Deus. E o que Deus, nesses exemplos aqui, usa para nos dar essas bênçãos? Ele usa o príncipe, Ele usa as plantas, animais, Ele usa as amizades, Ele usa o trabalho, que não deixam de ser bênçãos também. Mas através dessas coisas, Ele nos traz essas outras bênçãos ali. Tá? Quando teve o ataque das Torres Gêmeas em 2001, né, muitos céticos perguntaram onde estava Deus que permitiu essa situação. E daí a filha de um famoso evangelista, o maior evangelista do século XX, ela disse: Deus estava nos bombeiros. Tá? Muitos deles deram a sua vida e morreram tentando que pessoas fossem salvas, lá no caso. Né? Então, as máscaras de Deus, quem Deus usa para mostrar a sua misericórdia. Então vamos entender assim: Deus Pai Criador usa as máscaras, bênçãos para nos abençoar, certo? Qual é a nossa resposta a Deus? A nossa resposta a Deus é: Senhor, muito obrigado, é gratidão. Agora, qual é o nosso risco? O nosso risco é tirar o foco do Criador e colocar nas máscaras e nas bênçãos.
Então vamos supor, Deus te deu um emprego, te deu saúde, te deu condições para trabalhar e se dar bem na vida. Isso é uma bênção de Deus. Mas a nossa tendência, minha e sua, é com muita facilidade tirar os olhos daquele que nos dá todas essas coisas e colocar, por exemplo, no emprego como a razão de ser o sustento de nossa vida. Quando eu dava aula no ensino fundamental lá em Rondônia, eu era capelão do ensino fundamental médio da UBRA, quando eu comecei meu ministério. Então, na época, a escola Sedusp UBRA era uma das melhores do estado de Rondônia. E o exterior do estado de Rondônia não tinha luz elétrica, era só a capital. Era um tempo assim, muito interessante de viver naquela época, lá naquele período. Né? Mas tinha os alunos, então a maior parte deles não eram cristãos. E eu me lembro que eu entrei num assunto dos alunos, 8ª série, né? Ensino religioso, para eles agradecerem a Deus pela escola bacana, que é a oportunidade que eles tinham de estudar. Daí um aluno disse: professor, para com esse negócio de agradecer a Deus, eu vou agradecer meus pais, eles que pagam a minha escola, né? Ok? Então, agradeça a Deus, porque Deus te deu pais que podem pagar a tua escola, Deus te deu pais que têm saúde para trabalhar, Deus deu oportunidade de emprego para eles, porque se não for Deus por trás dos teus pais, você não teria essa oportunidade. Então, era o pensamento de um jovenzinho lá que não tinha uma convicção cristã. Mas essa é a tendência de todos nós tirarmos os nossos olhos daquele que usa máscaras e colocar nosso foco nas máscaras. E quando isso acontece, nós estamos sendo ingratos, porque não estamos reconhecendo que é Deus quem está por trás de todas as bênçãos. E daí, quando eu tiro o foco do Criador e coloco nas máscaras das bênçãos, essas máscaras de bênçãos se tornam ídolos. E ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, geralmente são coisas boas que Deus nos dá. O dinheiro é uma bênção? É uma bênção. Mas corre o perigo de tomar o lugar de Deus. Daí ele não é mais uma bênção. A família é uma bênção? É uma bênção. Mas se a família ocupar o lugar de Deus, então se torna um problema. Para a família até e para a própria pessoa. Agora, estes ídolos, vamos pegar o dinheiro como um exemplo. Né? Deus nos dá o dinheiro, nos abençoa, mas eu não estou mais colocando foco no Criador, estou colocando foco no dinheiro, porque eu estou confiando no dinheiro. Mas o que o dinheiro faz? O dinheiro, na verdade, ele serve ao grande ídolo que é o eu. Eu quero que o dinheiro dê para mim aquilo que eu quero. Então, em última instância, todos esses outros ídolos são ídolos subsidiários do grande ídolo que é o eu. E essa é a perspectiva bíblica, essa é a perspectiva de Lutero. O problema do ser humano é a idolatria do eu. E os outros ídolos são ídolos para que ele possa conseguir isso aí. Então, o eu no centro. Né? E quando isso acontece, nós podemos ter uma caracterização da idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Então, geralmente tende a ser coisas que são boas para nós, as bênçãos de Deus. Enquanto elas continuarem bênçãos, ótimo. O problema é se eu faço das bênçãos a razão de ser da minha vida. É qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. O que você sonha acordado? Quando você não tem mais nada com o que se preocupar, para onde os teus pensamentos, a tua imaginação vagueia, né? É qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial à tua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão, energia, seus recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Eu me lembro quando estava morando em São Paulo, o Corinthians, corintiano ali, tem mais algum corintiano aqui? Ninguém. Por quê? Ele foi para a final do Mundial de Clubes lá no Japão e a gente ficou sabendo pela mídia, o cara nem era cristão, mas ele vendeu o apartamento, vendeu tudo que tinha para poder assistir a final do seu clube no Japão. Né? E perguntaram, tá aí, quando você voltar? Depois eu vejo o que acontece quando voltar. Ou seja, quando você
tem algo que ocupa o primeiro lugar em tua vida, você gasta a tua paixão, energia, recursos e sem pensar duas vezes. Agora imagine se, falando de maneira geral, hipotética assim, né? Quando Cristo Jesus for a razão de ser, batendo forte no coração de cada membro luterano, vai faltar recursos para a igreja? Não, né? Pode ser a família, filhos, carreira, dinheiro, conquistas, aclamações da crítica, respeito, reconhecimento social. Tem algum problema em si nessas coisas aqui? Não, são bênçãos que Deus dá, não tem nenhum problema. O problema é quando as bênçãos se tornam mais importantes que Deus, como essas outras aqui, né? Relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência, habilidade, circunstâncias seguras, confortáveis, beleza, inteligência, uma grande causa política ou social, né? Então toda polarização política, no fundo é uma idolatria, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão, tá? Isso também ocorre, esse risco. Eu me lembro muito bem no início do meu ministério, como eu estava mais preocupado em ter o aplauso das pessoas do que realmente colocar Deus em primeiro lugar. Então eu era muito um pastor que queria fazer as coisas corretas, mas pela motivação errada. E daí o trabalho, o ministério em primeiro lugar. E daí eu atendi os membros lá na igreja, conhece lá a igreja Bom Pastor, na Lapa, né? Então a casa pastoral fica do lado da igreja, em frente à praça, e o gabinete pastoral bem na frente, assim, daí as pessoas chegavam, né, marcavam, e um dia quem veio para se aconselhar comigo, adivinha quem foi? A minha esposa. E ela disse: o que está fazendo aí? Bom, se tu não me ouve como meu marido, quem sabe me ouve como meu pastor? Né? Daí eu falei: alguma coisa está errada, eu vou ter que começar a mudar, né? Então, Deus usa as esposas, né, são sábias, né, elas são usadas por Deus também para dizer coisas que às vezes a gente está muito tapado para perceber. Mas a gente pode achar que o sucesso do ministério cristão como pastor, ou até vamos pensar o sucesso do trabalho cristão como membros, aquilo que você faz, é o que vai te dar sentido e realização para a tua vida, né? Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga do fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, então vou saber que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Tá? Se alguma coisa se torna mais fundamental que Deus para a sua felicidade, para o sentido de sua vida, sua identidade, você está diante de um ídolo. Ter um Deus, outra coisa não é senão confiar e crer nele de coração. Aquilo, pois, a que prendes o coração te confias, isso, digo, é propriamente o teu Deus. Então nós conhecemos o primeiro mandamento, lá em Êxodo, quando Deus diz que Ele quer ser o único, e não que existam outros deuses, mas nós fazemos com que coisas, pessoas e circunstâncias funcionem como deuses para nós. E Lutero explica então: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Então, o maior problema em nossa vida se chama pecado, de maneira geral, e de maneira específica a questão da idolatria, né? E o pecado nos torna rebeldes, insensatos e incapazes. Então, essas três palavras aqui para nós compreendermos rapidamente. Rebeldes, nós temos uma seguinte caracterização: a independência, né? Então, a autossuficiência e o egoísmo, a rebeldia lá no coração faz com que essas coisas se manifestem no comportamento, um comportamento independente, um comportamento autossuficiente, um comportamento egoísta. Então, tenho direito de fazer o que eu quero quando quiser. Essa pessoa rebelde. Autossuficiência, tenho tudo o que eu preciso de mim mesmo, então não preciso depender ou me submeter a ninguém. Egoísmo. Eu sou o centro do meu mundo, é certo viver para mim mesmo e só fazer o que me traz a felicidade. A questão de insensatez, né? Até a expressão dessa menina aqui já nos diz bastante. A gente sempre quer estar com a razão, pois nós achamos que nossas
ideias são sempre as mais certas e melhores. E a incapacidade, o pecado nos tornou cegos, nascemos cegos, mortos espiritualmente. Quando Deus criou o ser humano santo, justo e perfeito, a imagem e semelhança dele. Mas o pecado fez com que nós perdêssemos a santidade, a justiça e a perfeição, nos tornou completamente corrompido, cada um de nós. Então nascemos mortos espiritualmente, né? Se você der um beliscão no morto, ele vai dizer ai? Porque está morto, está completamente insensível a qualquer estímulo. Então nós nascemos completamente insensíveis a qualquer estímulo espiritual. Se Deus não trouxer vida, a gente vai continuar insensível para Deus, né? É preciso que Deus nos salve, porque ninguém consegue salvar de um afogamento puxando dos seus próprios cabelos. Não só porque a pessoa não tem cabelo, mas porque é impossível. É preciso uma alavanca além da pessoa para poder tirá-la da água, né? Então você tem ali no coração, ele tem um impacto na questão do comportamento, né? Porque é toda uma influência em todas essas camadas, como a gente já viu. Então, por exemplo, por que seu filho ainda pequeno pode ser tão teimoso? Nascemos pecadores, né? Por que seu amigo ficou tão perturbado no meio da conversa? Por que seu adolescente é tão irado? Por que Ana está tão consumida pela depressão, pelo desespero? Por que um homem arriscaria perder sua família por 20 minutos de prazer sexual? Por que você fica irado no trânsito? Por que aquele casal que era tão romântico agora está em pé de guerra? Por que Guilherme está tão envolvido com sua carreira? Por que Suzana é tão crítica e controladora? Por que Jorge fala de maneira tão áspera e grosseira? Por que sua filha tem medo do que os amigos irão pensar? Por que Pedro se recusa a falar? Ou seja, por que as pessoas fazem as coisas que fazem? Essas perguntas, porque indicam um motivo operante no coração. Se não for Deus, será alguma coisa que o substitui, como nós já vimos nesta imagem aqui assim, né? O coração é o interior da pessoa, seu verdadeiro eu. O coração é você em sua essência. O próprio Jesus diz que é dentro do coração que vem todo tipo de pecado, de imoralidade, lá do fundo do nosso coração, né? Então, nós estávamos perdidos, mas um dia, pela graça de Deus, através do Evangelho, Deus nos alcançou. Mas a pessoa que está fora do Evangelho, veja a expressão corporal dela aqui, ela tem medo de Deus. Agora a pessoa que está sob o Evangelho, ela não tem mais medo de Deus, porque o perfeito amor lança fora o medo. Ela vibra com Deus, né? Então, veja o seguinte, Deus, os atos poderosos de Deus, nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus tomou a iniciativa. Lá em Efésios 2 diz que nós estamos espiritualmente mortos, né? Morto não reage. E Paulo, acrescenta no versículo 3, ele se inclui todos os judeus. Então, toda a humanidade estava nessa situação. Espiritualmente mortos, todos nós éramos filhos da ira, tá? Mas a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida. Então, quando estávamos espiritualmente mortos, Ele nos trouxe para a vida. Ele nos deu vida quando a gente estava morto. Você não fez absolutamente nada para fazer isso. Ele tomou a iniciativa e trouxe essa vida para você, né? Este é o grande amor, a graça e a misericórdia de nosso Deus. Então veja, Deus nos alcançou por meio do Evangelho. E o nosso desafio, né, é não sair debaixo do Evangelho. Mas pelo fato de sermos pecadores, às vezes nós escorregamos. E o que a gente faz então? Volta para o Evangelho, em arrependimento e fé. Lutero disse assim, quando o diabo me lembra dos meus pecados, eu fico grandemente confortado, porque imediatamente lembro que Cristo morreu por pecadores. É claro que ele não fica confortado porque o diabo lembrou dos pecados, ele fica confortado porque lembrou imediatamente a solução. Então você não fica remoendo, eu pequei, ok? Né? Deus, eu dei mancada, volta de novo para o Evangelho, tudo bem? Bora para frente, né?
Então o cristão vai aprendendo a viver sob o Evangelho. Deus nos deu vida quando estávamos mortos espiritualmente. E agora, lembramos que Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que sem Ele nós não podemos fazer nada. E Jesus disse no mesmo contexto que não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vocês que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca. Então foi Deus quem tomou a iniciativa de nos buscar. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses. Então Deus os chamou por meio do Evangelho, né? E agora, Deus os chamou para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso chamado, para anunciar às pessoas desse Deus tremendo e incrível, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, o mesmo Evangelho que converte é o Evangelho que santifica, certo? E agora vamos tratar um pouquinho da questão da missão de Deus. Em tua opinião, qual é o testamento mais missionário? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Formou o povo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, então eu acho que são ambos os testamentos. Muito bem. Então eu quero agora convidar rapidamente vocês para dar uma visão geral. Vocês vão ver esse Deus tremendo e vão ver que o grande alvo de Deus é buscar pessoas, resgatar pessoas e abençoar as pessoas. E quando Ele abençoa uma pessoa, o que Ele espera que aconteça nessa pessoa? Ela deu testemunho. Deu testemunho. Ou seja, ao ser abençoada, que ela possa ser? Melhorou. Ao ser abençoada, que ela possa ser? Vocês vão ver isso ao longo do Antigo Testamento e do Novo, vou dar umas pinceladas. Agora pense, Deus tem abençoado vocês na sua congregação, aonde você estiver. E Ele abençoa para quê? Para que você apenas, que bom, né? Ou que você diga, como eu posso ser uma bênção para os outros? Tanto meus irmãos dentro da igreja, quanto as pessoas que precisam do Evangelho fora da igreja, certo? Então, o aspecto mais importante do envio de Deus, de qualquer pessoa numa missão, é a vontade daquele que envia o emissário, né? O Antigo Testamento não inicia de modo chauvinista, ou seja, voltado apenas para o povo de Israel, para os judeus, né? Ele ou seja, como fosse dirigido apenas para o povo judeu. Se você perceber o Antigo Testamento como ele inicia, é muito interessante. Mas vamos pegar um ponto aqui, primeiramente, em Êxodo 19, 4 a 6. Êxodo já é lá no tempo de Moisés, né? Descreve a semente de Abraão como uma propriedade peculiar. A ideia de transportável, né? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Alguém consegue imaginar um versículo no Novo Testamento que fale que nós somos povo de propriedade peculiar, reino, sacerdote e nação santa? Qual? 1 Pedro 1,9. Mas isso está lá em Êxodo 19, 4 a 6. Então, o que é significativo na descrição de Israel como um sacerdócio de crentes? O sacerdócio era para servir a Deus e ministrar aos outros. Tá? E aqui entra a primeira questão. Este reino sacerdote servia a Israel somente ou ao mundo inteiro? Deus escolheu Israel para ser um reino sacerdote, para servir a si mesmo ou servir ao mundo inteiro? Eles deveriam ser testemunhas ativas ou meramente passivas? Então, vamos entender duas palavras que vêm da física, centrípeta e centrífuga. Então, a força centrípeta é aquela que vai de fora para dentro. E a força centrífuga é aquela que vai de dentro para fora. E vamos usar essas duas palavras da física e colocar na missão. Aquela missão que vai de dentro, de fora para dentro, missão centrípeta, e de dentro para fora, missão centrífuga. Aqui você tem o mapa via satélite de Israel, você tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto aqui, o Mar Mediterrâneo, e essas setas apontando para Sião. A missão centrípeta
elas levam todos em direção a Sião, a Jerusalém. Tá? Então, você tem aqui a ideia de que todos os povos do mundo eram chamados para perceber a glória e a grandeza de Deus a partir de Sião e do povo de Israel. Essa é a lição centrípeta, ok? Agora, você tem aqui de dentro, lá de Sião para fora. Você lembra quando Jesus, depois da ressurreição, um pouquinho subiu ao céu, disse em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, capital, Judeia, o interior, Samaria, logo depois, e os confins da terra. Então, a menção centrífuga de Sião, Jerusalém, para fora, ok? Abençoando todos os povos do mundo. Então, a missão centrífuga. A característica que no Antigo Testamento parece que você vê mais uma missão centrípeta do que uma missão centrífuga, mas na verdade você vê as duas coisas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O eterno plano de Deus foi prover salvação para todos os povos. Nunca houve a intenção de criar um grupinho de pessoas mimado, fazer um bilu-bilu, vocês são um povo maravilhoso e o resto dos povos do mundo que se dane. Não, né? Esse livro aqui é muito interessante, eu vi que já tem no português, Walter Kaiser, né? Missão no Antigo Testamento. Você pode comprar esse livro, vai se beneficiar muito. Então, voltando ao início lá, né? Capítulos 1 a 11, ele tem um caráter universal. Ele não fala do povo judeu, ele não fala dos israelitas, ele fala de todos os povos. E se você perceber, no final do capítulo 11, ele vai listar várias nações, 70 nações estão listadas lá. Então, esses capítulos se dirigem a todas as pessoas, todas as culturas, todas as línguas das eras. Gênesis 1 a 11, começa com o primeiro casal humano, Adão e Eva. Prossegue até que as então 70 nações do mundo sejam abrangidas no conteúdo de sua mensagem. No final dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, a terra está cheia de uma multidão de nações. E isso é resultado da bênção de Deus, que multiplicou primeiramente com Adão e Eva, e depois que Noé saiu da arca, também reiterou a promessa de multiplicar. Né? Então veja essas palavras aqui: bênção e abençoar. Por favor, vamos repetir comigo? Bênção e abençoar. Elas são chaves, tá? Não só no início da Bíblia, mas em toda a Bíblia. É um conceito-chave desses 11 capítulos de abertura. E esse tema acontece ao longo de todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento isso estabelece a palavra promessa. Então, embora essas duas palavras, bênção e abençoar, sejam chaves, elas ocorrem no meio de contextos de catástrofes. Você lembra o que aconteceu em Gênesis 3? Quando o ser humano cai em pecado. Você lembra o que aconteceu em Gênesis 4? Primeiro homicídio. Gênesis 5 e 6, dilúvio. Gênesis 11, o que aconteceu? Torre de Babel. Então veja o seguinte: tem 3 grandes crises descritas nos 11 capítulos. Tá? Aqui você tem um esboço, e vamos olhar então para o livro de Gênesis. Você tem a criação do universo, Gênesis 1 e 2. Você tem a queda em pecado, dos capítulos 3 a 11, é uma descrição do aumento da pecaminosidade na história do ser humano. Então, capítulo 4, o primeiro homicídio, depois 5, 6, o dilúvio, e daí a Torre de Babel, capítulo 11. Então, veja o seguinte aqui, ó. Quais são as 3 grandes crises? Né? Você tem a queda em pecado, o dilúvio e a Torre de Babel. E para cada crise tem uma bênção. Vamos ver? Primeiro, você tem Deus promete o Salvador, Gênesis 3,15. Deus promete habitar nas tendas de Sem, Gênesis 9:27. E Deus chama Abrão para formar o seu povo. Vamos lá, vamos entender. A maldição do pecado não teve a última palavra. Você lembra que quando o ser humano caiu em pecado, né? Que você tem então as 3 grandes crises. O que Deus prometeu?
colocar aqui, vamos direto aqui, ó. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Se você olhar o versículo 14, Deus está falando com o diabo, com a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. Então, porém, inimizade entre você e a mulher. Você e a sua descendência. Estão vendo aqui a ideia de olhos malignos, né? Então está o diabo ali, tá? Qual a descendência do diabo? O que ele causou? Todo o pecado, tá? Então, a mulher e o descendente da mulher, descendente masculino, semente masculina singular no hebraico. Este vai colocar no ponto final, né? Este ferirá a cabeça, e ferir a cabeça de uma serpente é um golpe mortal. Só que a serpente vai fazer com o descendente aquilo que é próprio. Geralmente, uma cobra pica no calcanhar, né? Então, o descendente seria picado no calcanhar, ou seja, o diabo vai fazer aquilo que lhe é característico. Jesus sofreria pelo pecado que o diabo causou no mundo, né? Então Deus está fazendo uma promessa e trazendo uma bênção para Adão e Eva que estavam escutando toda essa história, né? Como aconteceu com Cristo Jesus. Agora, o que aconteceu em Gênesis 9:7? Você lembra que teve dilúvio, Noé e sua família saíram da arca, né? E daí no versículo 27, que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja seu servo. Aqui, ó, ele, se você ver o contexto, está falando de Deus. Deus habite nas tendas de Sem. O que significa isso? Então você lembra que Sem era um dos filhos de Noé. E de Sem vem quem? Os semitas. E você tem dois tipos de semitas: os árabes e os hebreus. Então, pelos semitas hebreus, o que aconteceu? Deus acabou habitando entre eles. Deus se tabernacularizou, ele montou o seu tabernáculo entre os descendentes de Sem. Ele está dando a promessa: eu não sou um Deus distante, apático, indiferente, eu estou junto com vocês, no meio de vocês. E Gênesis 1:4, fazendo um nome para si, ou estabelecendo, recebendo um. Você lembra aqui que o povo queria fazer na Torre de Babel? Construir uma grande torre e tornemos célebre nosso nome. Eles queriam tornar o nome deles famosos sem Deus. Eles queriam se auto-glorificar, né? E daí o que acontece? Você tem o capítulo 11 e daí imediatamente vem o capítulo 12. Capítulo 11, nosso nome será famoso. E o que Deus faz em resposta a isso? Chama Abraão e diz: farei do teu nome um nome famoso, porque da tua descendência virá aquele que abençoará todos os povos da terra. Então, começa a história dos patriarcas, né? Após cada crise e falhas sucessivas da queda, dilúvio e o fiasco da Torre de Babel, o Senhor Deus havia também dado 3 palavras de graça e promessa. Em Gênesis 3:15, a queda; do dilúvio em Gênesis 3:29, vou habitar com vocês, né? E da Torre de Babel, o que ele fala? Em Gênesis 12, 1-13. O que você tem em Gênesis 12, 1-3? Recebendo um nome. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu vou engrandecer o teu nome. E você está vendo aqui a palavra abençoarei, bênção, abençoarei, abençoarem. As famílias todas serão benditas, tá? Então você tem essas 3 promessas: vou fazer uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus está prometendo lá. E essas 3 promessas aqui, Deus pergunta: por que Deus faria isso por Abraão, por um cara isolado, né? Veja o seguinte aqui: em você, está vendo o versículo? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai abençoar a Abraão para que através da sua descendência
todas as famílias sejam abençoadas. Agora pense o seguinte: quanto Deus tem te abençoado? Porque Ele te abençoa porque você é o cara, a cara? Pense, Ele te abençoa porque Ele quer que você seja de alguma forma uma bênção para outras pessoas. Ele não te abençoa para a bênção morrer ali em ti. Ele te abençoa para que você seja uma bênção para as outras pessoas. E quanto mais nós entendermos isso, mais a cultura do outro vai florescer dentro da igreja. Tá? Então o propósito é que em você serão benditas todas as famílias da terra, a fim de que todos os povos da terra sejam abençoados. Existe um propósito, tá? Propósito que todos sejam abençoados. Tudo que foi dado a Abraão foi um presente a ser compartilhado para o enriquecimento dos outros. Quem conhece a história de Hadassah, Esther, na Bíblia? Esther, tem um livro chamado, tá? Parece um livro de contos de fadas, né? Tão maravilhoso, né? O rei ficou bravo com a rainha, destituiu a rainha, e daí fez um grande concurso para eleger a nova rainha. E daí as meninas virgens de todo o império se candidataram, e houve aquele concurso, e entre elas, né, várias foram escolhidas, entre elas Hadassah. E daí passaram um ano de tratamento de beleza, né, se preparando para o grande dia que Deus iria escolher uma daquelas. E quem foi escolhida foi Hadassah, que na língua persa se chama Esther, né? Muito bem, então Esther foi escolhida. Ela é uma judia que ela foi criada pelo seu primo Mordecai porque seus pais tinham morrido. E daí tinha um primeiro general do rei Assuero que não gostava dos judeus, mas a Esther não tinha dito ainda que ela era de origem judaica. E daí ele conseguiu convencer o rei para que determinado mês, determinado dia, qualquer um pudesse matar qualquer judeu e ficar com as propriedades daqueles judeus. E nenhum judeu poderia reagir. E houve uma choradeira geral. E daí Mordecai falou para Esther: Esther, você tem que ir lá falar com o rei, mas faz um mês que ele não ergue o cetro, só podia entrar na presença do rei quando ele subisse o cetro. E eu acho que ela tinha um pouquinho de medo, porque ele já tinha destituído uma rainha, para ele seria fácil destituir outra, né? Mas vou encurtar a história. Aliás, eu não vou contar o final, vocês têm que ler se vocês não leram, porque é muito lindo, né? Mas é interessante o seguinte: sabe o que Mordecai disse? Esther, vou dizer o seguinte: Deus vai salvar o povo judeu, com você ou sem você, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas pense que se Deus te colocou nessa função, foi exatamente para que você seja instrumento para salvar o povo judeu. Se você não quiser, você vai ficar à margem da história, mas Deus vai salvar. Agora, quem sabe você usa a bênção que Deus te deu de ser uma mulher rica, ser uma rainha e poder ser usada por Deus para abençoar o povo judeu. Então Deus te deu dinheiro, Deus te deu estudo, Deus te deu recursos. Curte, aproveite, mas não morre aí. Pensa, como eu posso ser uma bênção para o outro? Você tem a repetição em Gênesis 18, em Gênesis 22, com Isaac, Gênesis 26, né? E daí você tem a repetição com os filhos e netos de Abraão, até chegar a Gênesis 28 lá com Jacó. Então essa bênção, essa promessa é repetida nos patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Então você tem, por exemplo, em Gálatas 3:26 e Gálatas 3:8. Vamos dar uma olhadinha nesses dois textos aí. Quem, por favor, pode ler para nós Gálatas 3:29 e outra pessoa ler para nós Gálatas 3:8. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Muito bem. E o versículo de Gálatas 3:8? Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. E agora vocês estão vendo que no Novo Testamento que os povos
são gentios que não são filhos de sangue, né, dos judeus. E são filhos de Abraão aqueles que agora creem. Então Deus cumpriu a sua promessa feita lá para Abraão. Vejam, a fim de que todos os povos da terra sejam abençoados. Então aqui nós estamos no núcleo do Evangelho e da missão de Deus em ambos os testamentos. Certo? Muito bem. Todo o propósito de Deus era abençoar um povo para que ele pudesse ser o canal através do qual todas as nações da terra viessem receber uma bênção. Quando Deus abençoa você como congregação Concorde, ou a sua, como é que é o nome lá em Castelo Forte, em Palhoça, ou lá na sua cidade, né? O que Deus está fazendo? Né? Ele está abençoando para que não morra ali a bênção, mas para que você seja uma bênção também lá onde Deus te colocou, em torno onde Ele te colocou. Tá? Israel deveria ser missionário de Deus ao mundo, e assim, da mesma forma, todos os que creram no Evangelho. Daí nós vamos para Israel, Jacó, né? Quando foi ele e toda a sua família para o Egito, ou todos 70 ou 72 pessoas. Então nós vamos de Gênesis para Êxodo, ficaram 430 anos escravos tempo depois da morte de José. E daí Deus chama Moisés e lidera o povo de Israel do Egito para Canaã. E daí Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou pelo Mar Vermelho, e vocês conhecem a história. Agora, qual era o propósito das pragas, da travessia do Mar Vermelho? Não parece que às vezes Deus foi meio duro, gente? Porque lê lá, pô, os egípcios sofreram, não é mesmo? E lá você olhava ao longe, assim, na terra de Gósen, tudo as mil maravilhas, uma beleza. Não parece que Deus estava sendo duro demais com os egípcios? Pô, Deus só ama os israelitas. Não vou entrar muito na questão da idolatria, mas é interessante que cada praga está relacionada a um dos ídolos, ou ídolos dos egípcios. Por exemplo, quando houve trevas sobre o Egito, o deus Ra, o deus Sol, era o deus da luz, da luminosidade. E certamente os egípcios devem ter orado ao deus Ra para que houvesse luz. E não houve. Praga após praga, Deus estava humilhando os deuses egípcios, dizendo: esses deuses de vocês não estão com nada, porque vocês não confiam em mim. Mas ao mesmo tempo tem outro propósito além disso aí, muito ligado a isso. Êxodo 7:5, Êxodo 7:17, 8:22. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo 7:5. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Está vendo? Deus vai levantar a mão para que os egípcios saibam que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Deus queria que os egípcios se dessem conta, Ele está preocupado com a evangelização dos egípcios. Êxodo 7:17, por favor. Portanto, Deus lhe disse que, por causa daquilo que Ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que Ele é Deus, o Senhor. Ok, agora eu vou bater na porta do rio, na água do rio, com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Exato. Então, Ele vai fazer, o Senhor vai saber que Ele é Deus, o Senhor. Está falando para o faraó. Então você vai saber que este Deus é o Senhor. Podíamos ir adiante nos outros, mas todas aquelas pragas, aquelas dificuldades, é para que o povo comece a perceber o Deus verdadeiro. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos as várias pragas, por exemplo, sangue. Os deuses Ísis e Osíris, os deuses da fertilidade, nas cheias do rio Nilo. As rãs, o deus Hathor, esculpido grotescamente como um sapo. Certamente vocês devem ter orado para Deus. E assim, cada um desses deuses, eles foram frustrados. Até o último, o faraó era considerado a grande divindade. Quando seu filho morreu, nada pôde fazer, nem ao longo de todo o Egito. Tá? Então, essa foi a finalidade. Ou seja, aqui você está vendo uma chama no meio da escuridão. O encontro de Moisés com o faraó. Êxodo 9, 14 a 16. Eu já coloquei aqui direto para ganhar mais tempo. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo.
para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. E aqui no final, e para que o meu nome seja anunciado aqui em toda a terra. Estão vendo, gente? Toda a terra, todos os povos do mundo vão saber, existe um Deus tremendo e verdadeiro, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, diz o texto. Esta passagem é chave com respeito a missões do livro de Êxodo, o que acabamos de ver agora. Agora você está vendo que vem antes dele, tá? Os capítulos 1 a 18, quando Deus, então, ele salva o povo. E daí vem o propósito, e daí vem os capítulos 20 a 14, quando então Deus agora dá as suas leis para o povo salvo. Então, vocês viram que eu fiz aos egípcios, como os levei, como levei você sobre asas de ave, os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 4 a 6. Então, propriedade peculiar. Deus é o Senhor dessas pessoas. Reino de sacerdotes, pessoas que servem, e uma nação escolhida, dedicada a Deus. E você vê Pedro repetindo isso em 1 Pedro 1,9, lá no Novo Testamento. Tá? E daí Deus dá as suas leis para o povo, então, poder ser caracterizado desses 3 pontos aqui. Então, a eleição de Israel, portanto, longe de significar a rejeição das outras nações, foi o próprio meio de salvação daquelas nações. Deus escolhe um povo para que deste povo os outros povos possam ser salvos. Então, a eleição de Israel não foi um chamado, um privilégio para a escolha para o serviço de Deus. Tipo assim, nós somos luteranos, nós somos os bons, Deus nos escolheu como os melhores. Não, Ele te escolheu para que, não porque você é alguém maravilhoso, sem Jesus nós somos mendigos como todos os outros. Ele te escolheu para que, através de você, através da sua igreja, sua congregação, outras pessoas sejam alcançadas. Então, por qual propósito, finalidade, Deus tem sido bom em tua vida, te abençoado de várias maneiras? Não como um fim em si mesmo, mas para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Tá? Então, a fim de que todos os povos da terra sejam abençoados. Muito bem. Séculos depois, Salomão orou por ocasião da dedicação do templo. Lembra quando Salomão construiu o templo, e daí no dia da dedicação e fez oração, está lá em 1 Reis. Eu vou apenas fazer um destaque aqui direto. Né? Ele pede para Deus se manifestar, com qual propósito? A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então agora vamos para Números. Né? E o povo então está vagando pelo deserto, certo? E daí eles foram lá, os espias, eles voltaram com aquela notícia maravilhosa, falaram dos gigantes que haviam na terra lá prometida, e o povo se rebelou, né? E daí eles tiveram que vagar durante 40 anos. Aqui eu vou ganhar tempo, vocês têm as profecias de Balaão, quando Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo. Ele disse: eu não posso amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Né? Você tem aqui, então, o povo acampando no deserto, em torno do tabernáculo, né? E daí nós vamos para Deuteronômio. O que é Deuteronômio? O povo já tinha vagado 400 anos pelo deserto, agora estão aqui, ó. Aqui está o Rio Jordão, aqui você tem o Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, é a mesma coisa, o Mar Morto, e eles ficaram aqui. E eles então iriam tomar posse da terra prometida. E a primeira cidade depois do Rio Jordão era a cidade de Jericó. Tá? Então, em Deuteronômio 28, ele está no centro do chamado missionário do Antigo Testamento. O que diz lá? O Senhor os constituiu para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra
verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Vocês estão vendo que a ideia é sempre que os povos da terra pudessem perceber, através de Israel, a grandeza de Deus. Tá? Observe que a bênção de Deus sobre Israel não foi para o alto engrandecimento, mas em vez disso, para que todos os povos da terra pudessem temer a Deus e adorá-lo. Então você tem Gênesis 12, 1 a 3. Tem o texto de Êxodo 19, lá quando Deus fala que o povo é propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdócio, nação santa, e agora o texto de Deuteronômio 28. Estes textos são os mais fortes das Escrituras para os povos semitas da linhagem de Abraão serem testemunhas para todas as famílias da terra. A função deveria ser sacerdotal, função para a qual seriam especialmente capacitados por Deus. Então você tem aqui, visto aqui, você tem o Mar da Galileia, então olhando do norte para o sul, lá em cima o Mar Morto, né? Israel aqui vai tomar posse ao entrar em Jericó. E daí nós entramos no livro de Josué, que substitui Moisés. E daí você lembra da primeira cidade de Jericó. Você lembra o que é esse fio escarlate aqui? Oi? Desculpa, não entendi. É a torre, mas e esse fio pendurado aqui, o que é? Isso aí é da Prostituta Raabe, né? Por que ela pendurou este fio ali no caso, né? Me lembro que ela deu proteção para 2 espias, né? E ela pediu, olha, conserve a mim e minha família, e disse, então tudo bem, fica lá na tua casa, coloca um fio para gente saber que é lá que você está, e todos que estiverem lá dentro serão poupados da morte, no caso. É quando Josué conquistou a primeira cidade de Jericó. Já vamos voltar novamente àquilo ali. Então nós entramos no período de Juízes. Você tem Ruth, né? E daí, portanto, a história, Ruth foi mãe de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Você lembra que Ruth não era do povo judeu, era uma moabita, né? Muito bem. Você lembra que Ruth casou com Boaz, né? E quem era a mãe de Boaz? A prostituta Raabe, também que não fazia parte do povo de Israel. Você está vendo que Deus foi escolhendo e escolheu pessoas que não faziam parte do povo para ser da linhagem, da ascendência do rei Davi e do próprio Jesus posteriormente. Daí você tem a história de Josué voltando lá. Você lembra o que foi falado lá com relação à questão de Josué 2, 9, 11? Veja, o Messias prometido de Deus para todos os povos, o rei davídico e da promessa. Bom, aqui, só voltando aqui assim, né, lá no texto, a Raabe disse, olha, nós ouvimos falar tudo que Deus fez quando tirou vocês lá do Egito. E está todo mundo tremendo de medo, e o Deus de vocês é um Deus tremendo. Todos os povos estavam sabendo, então a Raabe estava crendo neste Deus Todo-Poderoso e por isso ela fez o que fez e ela foi protegida pela sua fé. Indo para o tempo de Davi, né, você tem a expressão Senhor Deus. A expressão Senhor Deus é um nome composto singular que tinha sido previamente usado quando Deus prometera a Abraão uma semente. Em Gênesis 15, 2 a 8, você tem Adonai e Yahvé. Em Samuel 7, na aliança com Davi, e em Gênesis 15, você tem a mesma expressão, Adonai e Yahvé. Né? As duas alianças encontram-se, portanto, em estreito relacionamento. A aliança com Abraão e a aliança com Davi. Então, agora chegamos nos Salmos. Eu estou indo assim bem por cima. Esse livro aqui é bem interessante, né? O Saltério é um dos livros mais missionários do mundo. Vamos pegar apenas alguns dos salmos aqui, né? Vamos pegar o Salmo 67, que é bem conhecido. Antes disso, nós conhecemos o número 6. O pastor geralmente usa, né, para finalizar, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê paz. A bênção de Arão para o povo de Israel. Agora veja o Salmo 67. Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe.
Ok? Agora, olha uma coisa interessante. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Tá? Você tem esta repetição. Essa estrutura aqui é quase uma réplica de Gênesis 12, 2 a 3. Lembra que fala, Deus vai te abençoar, todas as famílias serão abençoadas, então abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe-nos. Você tem a bênção de Arão, abençoar. Você tem agora o texto lá do Salmo 27. Com qual propósito Deus vai abençoar o povo de Israel? Diz lá, né, gente? Aqui, tá? Diz o propósito. Bom, eu vou escrever aqui. Para que todas as nações possam vir a conhecer o Senhor. Deus abençoa o povo para que os outros... Uau, que Deus tremendo! Deus te abençoa para quê? Para você erguer o nariz e dizer, eu sou melhor que os outros? Não. Para você humildemente dizer, Senhor, eu só sou o que eu sou por tua causa. E eu quero usar isso que tu tens me dado para que eu seja uma bênção para os meus irmãos. Então, amar os irmãos em Cristo e uma bênção para as pessoas que ainda não te conhecem fora da igreja. Tá? Então, você tem, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exulte as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Que Deus abençoe todos os confins da terra o temerão. Deus não abençoou Israel e foi bondoso com eles para serem seus bichinhos de estimação, seus favoritos, ou porque sua nação, sua graça foi limitada somente a eles no Antigo Testamento. Deus os abençoou para que todos os povos da terra pudessem ser igualmente abençoados. Nós poderíamos ir longe com outros salmos aqui, né? Então, os salmistas chamam todos os povos da terra, os povos de todas as terras e nações a louvarem o Senhor. E até mais diretamente, esses cantores antigos de Israel conclamam o seu povo a dizer, proclamar e fazer conhecidos os poderosos feitos de Yahvé. Então os salmistas se oferecem a cantar louvores de Deus entre as nações. E o resultado esperado é que todos os confins da terra se voltariam para o Senhor. Mas como os gentios poderiam adorar a Deus se não o conhecessem? Então Deus enviou mensageiros com sua mensagem, assim como os salmistas visualizaram. O exemplo disso que veremos depois com Jonas, né? Ele mandou Jonas para os assírios na cidade de Nínive. Então, missões não pode estar em segundo plano no Antigo Testamento. Missões é o coração e o centro do plano de Deus. Então, Deus usa indivíduos no Antigo Testamento. A mensagem do Evangelho no tempo do Antigo Testamento não foi exclusivamente para o povo judeu e a nação de Israel. Então, vamos ver aqui. Melquisedeque, rei de Salém, né? Jetro, lembra que não fazia parte do povo de Israel. Jetro também não fazia parte do povo de Israel e ele foi utilizado como sacerdote de Midian. Balaão, também um profeta, não fazia parte do povo de Israel, era um profeta de Deus. Raabe, crendo, não fazia parte do povo de Israel. Então, um texto que eu mostrei aqui para vocês antes, tá? Muito bem. Então, veja aqui, ó. Eu bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, porque ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos, então, se espalhou por toda a terra. Tá? Você tem Ruth, a história de Ruth. Você tem a história de Naamã. Você conhece a história de Naamã, segundo Reis 5? Tá? Esse aqui é o doutor Walter Meyer, 3, é um dos grandes exegetas do Antigo Testamento, e ele é um dos que elaborou a Bíblia da Reforma, que muitos talvez vocês tenham, né? E nesse artigo, né, a cura de Naamã, uma perspectiva missiológica, bem interessante o que ele coloca aqui. Mas apenas lembrando aqui assim, ó, no texto da Bíblia, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, então não fazia parte do povo de Israel. Era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor Deus tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra.
tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Né? Então era o comandante famoso, né? Poderoso, popular e grande conceito, herói de guerra, mas ele sofria de lepra. Né? Muito bem. E daí as tropas da Síria capturaram várias pessoas, entre elas uma menina. O texto não diz o que fizeram com os pais da menina. Melhor das hipóteses, levaram preso para outro lugar. Pior das hipóteses, mataram na frente dela. E agora tem uma menina, mulher, numa sociedade machista, na base da pirâmide social, escrava, né? E uma situação totalmente terrível. E aquele que é o responsável pelas incursões militares chamava Naamã. E Naamã agora está com lepra. E daquela menina, então, deve ter pensado: ah, seu sem vergonha, bem feito pela maldade que me fez. Agora Deus está fazendo você pagar, você vai sofrer. Eu até sei quem pode te curar, mas não vou te falar não. Mas não foi isso que ela fez, né? Ela falou para sua patroa e disse quem poderia curá-lo. Né? Então, uma coisa assim muito interessante aqui. Veja, a Bíblia não diz o nome da menina. Onde ela adquiriu uma teologia tão avançada? Ela não deu implicações de que Deus, a quem o profeta servia, poderia curar? Ela não deu implicações de que Deus poderia curar os gentios também, mesmo o inimigo como Naamã? E o que pensar que Naamã, grande como era, deveria ir e ver esse profeta a fim de ser curado? Como poderia pensar dessa maneira quando Deus não escolhera livrá-lo dos seus captores? Isso não seria um empecilho à fé? Então nós vemos algo assim tremendo. Encurtando a história, né, vocês devem conhecer, o rei da Síria deu uma carta de apresentação para Naamã para entregar para o rei de Israel. E daí o rei de Israel ficou muito furioso quando recebeu essa carta, porque achou que, você acha que eu sou Deus para te curar? Né? Estão querendo briga comigo e tudo, né? E daí ele já estava indo embora quando o profeta Eliseu ficou sabendo e mandou dizer ao rei de Israel, né? Por que você está tão preocupado? Manda esse cara vir falar comigo. E daí então o Naamã foi lá. Você lembra o que aconteceu quando o Naamã foi lá? Um montão de coisa. E daí o que o Eliseu fez? O cara chegou, vou colocar minha roupa de domingo, vou me arrumar, vou, né, falar com um poderoso Naamã. Nem tchum, mandou um servo dele, manda lá o cara lá, dá uma lavada lá 7 vezes no Rio Jordão que vai ficar curado. Nem se dignou a sair para falar. Então isso já baixou a crista do Naamã, que era um cara todo orgulhoso, né? E daí o cara ficou furioso com isso quando o empregado veio falar com ele. E ele então ficou zangado, porque ele pensava, diz a Bíblia, que o profeta ia sair falar com ele, ia fazer uma coisa tremenda, mirabulosa, ele ia ser curado. Mas lavar naquele riachinho fedorento, sujo, lá aquele esgotinho do Rio Jordão, quando os rios lá de Damasco são pomposos, para lá. Ele estava indo muito brabo, né, e não queria mais saber disso. Então, seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram. Eles então demoveram da ideia e falaram, os empregados falaram para Naamã fazer isso que estava dito, apenas lave-se. Né? Agora, o que é interessante, né, ao fazer isso, Naamã teve que admitir que era impotente e fraco e teria de receber a salvação como um presente gratuito. Tá? Então, vocês lembram o que aconteceu? Deus usou uma escrava, uma menina, para levar a mensagem. Depois usou o servo do Eliseu. E depois os próprios empregados do Naamã falaram para ele. A cura não veio pelo palácio, veio pelo bairro dos escravos. E olha o padrão aqui, no Novo Testamento. Jesus vem num curral de animais, uma hospedaria pobre, de uma maneira completamente diferente daquilo que as pessoas achavam, de forma grandiosa e tremenda. Né? Então você vê o padrão do Novo Testamento já
bastante até explícitos no Antigo Testamento. Então, em Isaías, você tem o chamado de Israel para ser luz para as nações. Né? Farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 49:6. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Né? Então você tem aqui a figura do servo, oscila entre o indivíduo e o grupo. Ele é o redentor por vir do verdadeiro Israel, que está em seu sofrimento, torna possível o cumprimento da tarefa por parte de Israel. Ele é o agente central da coisa nova que está prestes a ocorrer. Então aqui, esses textos usados servo como indivíduo e aqui servo como grupo, né, como Israel. Meu escolhido, meu servo, luz para as nações, chamados pelo meu nome. Então o servo do Senhor não é, então é a pessoa messiânica na linhagem abraâmica de Davi, que finalmente acontece no novo Davi, que também é conhecido como a semente, o santo de Deus, o ramo e assim por diante. Mas o servo não é nada menos do que a nação de Israel, que participa de todo aquele coletivo. Então Israel deveria ser uma luz para as nações? A nação de Israel, como servo, é chamada para ser essa luz para as nações. Isso é uma réplica da promessa feita para Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Tá? Vamos adiantar aqui. Então, Yahvé tornará este remanescente de Israel para guiá-los nessa obra de testemunho, tão certamente como ele chamou em justiça. Tá? E daí você chega com o apóstolo Paulo. O que ele diz lá em Atos 13? Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. O que ele faz lá com o rei Agripa? Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Então, o que ele está dizendo, Paulo? Ele está dizendo tudo aquilo que o Antigo Testamento fala. E ele mesmo está advogando para si a tarefa de ser uma luz para os gentios. Vem cá, Paulo, por que você está pregando para os gentios? Que história é essa? Quem te chamou para isso? Está lá em Isaías. Me chamou, eu estou pregando para os gentios. E eu não estou falando nada do que Moisés e os profetas disseram, ou seja, do que a Bíblia que ele lia estava dizendo. O povo de Israel deveria exemplificar o seu chamado, sendo um reino de sacerdotes no serviço aos gentios. Esse é o tema das canções do servo, de ser luz para os gentios, para que a minha salvação alcance os confins da terra. Alguns profetas e a missão centrífuga. Bem rapidinho, Jonas, nós conhecemos a história de Jonas. Você tem aqui o rei Davi, depois o rei Salomão, e daí Davi falou para Salomão que ele seria o substituto, ele iria construir o templo foi construído com grande suntuosidade, né? A Arca da Aliança foi levada para o templo. Você tem o reinado de Davi, o reinado de Salomão, toda a terra unida, e daí quando o filho de Salomão assume, né? O Roboão assume, o que acontece? Há uma divisão em Reino do Norte e Reino do Sul. E a partir de 1 Reis 12 até 2 Reis 17, você tem então a descrição dos reis tanto no norte quanto no sul, certo? Muito bem. E aqui você tem as histórias então desses reis todos, e todas eles são contados na perspectiva do povo estar falhando em ser uma luz para as nações. Vem o exílio, primeiramente o povo do norte é levado para o exílio da Síria, né? 100 anos depois eles deixam de existir, vem o outro reino, os babilônios, que levam então 133 anos depois o reino do sul cativo. E daí Jonas, no tempo ainda que era o reino do norte, né? Ele é chamado para pregar ao reino do norte. O que ele faz? Ele vai para Tarsis, que provavelmente é a Espanha. Em vez de viajar 800 quilômetros, ele quer fugir 3.000 quilômetros para longe do Senhor. Tá? E daí vocês conhecem a história, quando Jonas é lançado
no mar. E o capítulo 4 de Jonas é bem revelador. O texto foi escrito para ajudar que outros evitassem a armadilha na qual Jonas caiu e encorajar sua adoção da mesma atitude do coração de Deus para com as nações, até de amor pelos inimigos mais brutais, porque Jonas não queria levar o evangelho para um povo sanguinário e mau como os assírios. Tá? É interessante isso aqui, né? Ó, por que enviar Jonas para Nínive quando havia necessidades tão gritantes em casa em Israel? Quando os nossos irmãos americanos enviaram os primeiros missionários para o Brasil, quais eram as necessidades dos Estados Unidos? Eram absurdas. Tá? O Texas era um faroeste naquele período. Tá? E havia necessidade de plantar muitas igrejas lá no sul e na região oeste dos Estados Unidos, que não havia igreja. Mas eles mandaram, além de missionários para esses lugares, mandaram missionários para o Brasil e outros países do mundo. Tá? Então é muito interessante que o Evangelho não tem essas fronteiras, assim como também não tinha. E por que Nínive? Haviam outras cidades também naquele tempo, mas por que Nínive foi escolhida? E aqui é interessante, além do ministério inescrutável da soberania de Deus, duas razões podem ser listadas para escolher Nínive: a quantidade da população e recursos e a enormidade de seus crimes. Nínive era a grande cidade cujas descrições em termos arqueológicos, tanto antigos quanto modernos, confundem a mente. Uma cidade com cerca de 1.500 torres distribuídas ao longo das muralhas, subindo até 70 metros de altura. Continha 120 mil crianças também. Era considerado o ponto alto da civilização daquele tempo. Então veja, enviar um mensageiro para uma cidade tão importante daria uma projeção tremenda para a obra de salvação a todos os povos do mundo. Tá? Se a Síria, por algum acaso, respondesse ao chamado para o arrependimento, a despeito da improbabilidade de sucesso, certamente isso viria a ser uma repreensão aberta a Israel. Pô, até os assírios estão se arrependendo de vocês, israelitas, vão continuar com o coração endurecido? Né? Ou seja, a preocupação de Deus sempre em chamar e abençoar. Jesus afirmou nessa linha de pensamento, né? Os ninivitas se levarão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então isso nos traz um dos principais princípios encontrados em missões. Missão é dos meios que Deus usa para provocar aqueles que dizem ser seu povo ao ciúme e arrependimento. E a imagem de milhares de pagãos deixando sua antiga forma de vida e clamando ao Deus arrependimento é para envergonhar os crentes medíocres ao ponto de arrependimento e reparação de seus caminhos. Tal é um dos chamados finais e mais altos ao Senhor, ao arrependimento. Deus não faz acepção de pessoas. E a menção centrífuga, né, no Novo Testamento, você tem alguns profetas: Joel, Amós, Miqueias, né, Isaías, Jeremias, Zacarias. Então, o chamado de Deus ao missionário Paulo, baseado no Antigo Testamento. A base de Paulo era, né, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando que todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. O que é a lei e os profetas, gente? A Bíblia que eles tinham. Então, tudo que Paulo fazia não estava em desacordo com a Bíblia. Ele fazia aquilo que já tinha sido profetizado no Antigo Testamento, e por isso Paulo vai aos gentios, ser uma luz para os gentios. Tá? Então, o Antigo Testamento era a fonte de autoridade de Paulo para a missão do qual Deus o estava enviando. A missão aos gentios não foi um acréscimo no Novo Testamento. Ela sempre esteve no centro de tudo que Deus quis fazer e do que Ele chamou Israel e todos os crentes a fazer. O mesmo evangelho que foi dado aos profetas nas Sagradas Escrituras e agora as boas novas que Paulo levou
as nações. E de onde vieram as ordens para Paulo marchar? Do Antigo Testamento. O argumento para evangelizar os gentios não foi uma virada que Paulo então fez, mas vem lá do Antigo Testamento. Voltando para Êxodo, então nós somos propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E lembra o que vem? Depois do versículo, olha só. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus nos faz reino de sacerdotes, nação de propriedade dele, e nação santa, para quê? Para que nós testemunhemos o Deus tremendo, incrível, maravilhoso que tem agido na nossa vida, na vida da igreja. Tá? Então, gente, uma igreja que não faz isso é uma anomalia. Por isso, Detlef Schuss, no seu livro A Missão, que vem da cruz, ele diz: a missão é a saúde de uma igreja. Porque esse é o chamado da igreja. Esta é a natureza de Deus. E a natureza da igreja está relacionada à natureza de Deus. Tá? Muito bem. Somos abençoados porque Deus é gracioso e misericordioso. Somos abençoados para abençoar outros. Tá? Chocante, né? Esse Deus não é um Deus maravilhoso, gente? Isso, eu pergunto, muda a percepção ou aguça ainda mais a percepção de vocês de que, como igreja, nós devemos lembrar que somos abençoados para que sejamos uma bênção uns aos outros e também sejamos uma bênção para o lugar onde nós estamos? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.